o irmão episcopado, Dom João Maria. Desde já eu agradeço por ceder-me esta homilia. Bispo de Sete Lagoas, bispo diocesano de Sete Lagoas e também presidente da Comissão Episcopal para Ecologia Integral e Mineração do Regional Leste 2 da CNBP, o nosso estado de Minas Gerais. Poderia estar aqui, já justificaria, para mais uma vez trazer solidariedade a esta cidade, a este povo, dele que aqui se deu há 7 anos atrás. Dom Joel expressou o terrível crime, aquele dia fatídico. Este ano coincide o domingo. Não estamos aqui hoje em razão de fazer uma festa. Estamos aqui em razão de memória e revisitar, tentando aproximar o máximo desse acontecimento e toda a dor e sofrimento que ele trouxe para essa cidade. A igreja aqui em Brumadinho não pode se soltar desse acontecimento e nem pode pomufar. Não pode pensar que foram algumas pessoas da cidade que passaram por isso. É a cidade, tudo esse povo, uma dor que permanece. Não basta fazer festa para dizer isso passou. Isso não passou. Fazer memória e dizer que isso não passou e não deve passar. Para que o impedimento minerário continue agindo da mesma forma, como se tudo passasse, e coexistir as consequências dos seus crimes. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A injustiça não há de passar. Porque a justiça julgará sempre. Porque a justiça não passa. A injustiça é a negação da justiça. O que se deu aqui foi a negação da justiça. Está bando até hoje. Está transcorrendo até hoje. É a negação da justiça. Estamos aqui por memória, por justiça, por esperança e desistência. A esperança nos mantém na resistência. Não deixar calar. Unir forças. Nossa Comissão Episcopal pela Ecologia Integral e Mineração está aqui hoje unindo forças com o coletivo dos atingidos, que representa aí essa dor e esse sofrimento, com os familiares das vítimas, com a Avabru, estamos unindo forças. A nossa condição, ela une, ela tem também, ela integra as forças vivas da igreja, os organismos, e conclama a igreja toda do regional para voltar sua atenção e seu olhar para a conversão ecológica, para a busca da justiça socioambiental, e são unidos conosco a Caritas Regional, o Cine, CPP e CPP e outros organismos eclesiais. Então viemos aqui para unir forças, sim, com o coletivo dos atingidos, com a Avabru, para dizer que não vamos calar. Para a empresa, a saída mais curta e mais fácil é indenizar, seja quantas vezes ela for julgada para indenizar. Esse indenizar não significa que fez justiça.
e que esses empreendimentos já incluem nas suas metas de busca de lucro a qualquer custo a eventualidade dos seus crimes, muitas vezes toleradas, cujas idealizações são capazes de dar, no entendimento dos empreendimentos, a resposta. Como se um massivo socioambiental não contasse com seus territórios prejudicados, não significasse, como se as vidas perdidas não significassem, como se seus danos ambientais não significassem. E inclui também essas empresas no planejamento de seus lucros, o investimento em defesa nos tribunais de justiça para pagar escritórios de advocacias de forma milionária para defender seus interesses. Tudo isso já está na conta. Por isso, fica de forma deliberada. Obter a licença, implantar o empreendimento, fazer a extração minerária, do ritmo que elas querem, do mercado quer. Se ouvir a comunidade sem dar retorno para a comunidade, para os territórios. Nós perguntamos o porquê. O porquê desse ritmo? O porquê dessa forma? Por que a extração minerária precisa ser tão acelerada? Tem que dar rumo a qualquer custo. Por que tem que ser dessa forma? Deixando tanta insegurança para as populações locais e causando tanto dano ambiental? Porque tem que dar rumo fácil. Perguntamos sendo o porquê desse ritmo e desta forma. É para o bem da população? É para o bem da sociedade? Olha a cidade de Brumadinho, olha que Mardão, quanto tempo essas empresas estão aqui. Agora que estão fazendo algumas obras aí para dar visibilidade, que elas investem no território antes do crime. Nem dá notícia dessas empresas. Que estão nos territórios para satisfazer seus interesses de lucro a qualquer custo. Que o modelo econômico de concentração de venda, que gera benefício para poucos e traz sofrimento, exploração, dor e morte para tantos. Precisamos olhar os estatísticos dos indicadores sociais e econômicos para darmos respostas concretas. Sabemos que hoje 1%, esse modelo econômico que condenamos, ele é mundial. Precisamos pensar no modelo econômico alternativo, diferente, que não explore, se mate tanto, destrua tanto, exclua tanto. Queremos um modelo econômico solidário e inclusivo. E pense no bem de todas as pessoas. Nós estamos falando do rei de Deus. E a dignidade da vida digna para todas as pessoas e do respeito à criação. A criação de Deus está vivendo o nosso planeta um momento de fragilidade, de uma crise climática que vai se acentuando de maneira gravíssima.
E esses impedimentos não querem reconhecer suas responsabilidades nessas dores da humanidade e do planeta. Querem continuar lucrando a qualquer custo, negando as consequências socioambientais, voltando à questão das estatísticas, dos indicadores, que percebemos na prática, ainda que não lêssemos, basta estarmos atentos, ter um ponto de percepção das coisas, não fazer vista grossa diante das coisas graves, dizer que está tudo bem, que não tem injustiça, que todo mundo está vivendo com dignidade, todo mundo tem seus direitos respeitados. Muitos querem viver desse engodo, dessa mentira, dessa desonestidade, dessa injustiça. Não está bem, não. As pessoas não estão vivendo bem. O que está na primeira leitura de hoje ainda não aconteceu. O jugo que oprimia o povo, a carne desceu dos ombros, o orgulho dos fiscais. Está tão presente quanto naquele tempo. O fardo pesado sobre o ombro de trabalhador. Os baixos salários, a exploração, a miséria, a exclusão. Será que nós estamos usando lentes negacionistas que não nos permitem ver isso? Os indicadores. 1% dos mais ricos que mantêm esses empreendimentos, eles detêm 40% da riqueza mundial. 1%. 1% dos mais ricos detém 40% da riqueza. O poder econômico centrado na concentração de poder para enriquecer poucos. As visas de explorar ruins. Descendo mais de boto. 10% dos mais ricos. Berbic 70% das riquezas. O que significa? 30% de licenças é para satisfazer a necessidade de 90%. E quando chega lá na base, essa miséria. E vai descendo, até chegar no nível da miséria, que é fruto desse modelo econômico, que não é destino de ninguém. Ninguém está na miséria porque é seu destino. Nós não vivemos de destino. O reino de Deus não diz sobre destino, que diz de valores, de princípios, de vida digna, para todos, vida em abundância. Jesus veio até nós não foi para falar de destino, foi para apontar caminho que leva para a vida eterna. Ele está inaugurando o anúncio desse reino, esse reino que se concretiza nele, é confiado à igreja. Será que a igreja abraçou esse rei? Que Jesus confiou a ela? Será que a igreja está sendo fiel a esse rei? Que Jesus confiou a ela? Ou veio de um mundo fraterno, justo e humano? Nós estamos vivendo de fato no mundo fraterno? Nós estamos vivendo num mundo justo? Nós estamos vivendo no mundo em que a pessoa tem valor? Em que a pessoa
têm seus direitos respeitados e que as pessoas são amadas? Ou nós estamos negando o evangelho? Que quem não se diz cristão não observe isto, deveria pelo menos eticamente observar. Mas o pior é a omissão, não observar. No nosso contexto de Brasil, unido, cristãos católicos e de outras religiões, e aqui falo de forma ecumênica, posso falar de forma positiva e negativa. Sobre as nossas responsabilidades, aqui vou falar negativa, não sobre a forma ecumênica, mas do agir do cristão católico e de outras denominações. Igualmente vivendo a sua religião, praticando a sua fé de forma superficial, sem abraçar os valores e os ensinamentos do Evangelho. Que nós somos 90% mais ou menos das estatísticas de cristãos católicos e de outras denominações. Será que um país construído por 99% de cristãos poderia estar na condição que está no nosso planeta? Tem reino de Deus no nosso país? Onde Jesus e o Evangelho são colocados em primeiro lugar na vida, no pensar e no agir das pessoas? O que esses 90% de cristãos estão fazendo nesse país e no mundo? Para dizer que são de fato cristãos? Jesus está escolhendo os seus aos quais ele enviará, como a igreja, ao conceder o batismo. Ela vai colocando o chamamento de Jesus na vida dessas pessoas, as traz para a pertença do reino. Que reino é este? É só a dimensão escatológica do reino? É só o reino que vai se dar após esta vida? Ou é o reino desde já que Jesus veio anunciar? Ou é o reino desde já que Jesus veio nos tornar participantes? E que nos tornamos participantes pelo nosso batismo? O reino é desde já, e o reino em sua plenitude é a glória do Pai. Não vamos participar do reino em plenitude na glória do Pai, se não participarmos deste reino desde já. Não seremos paraquedistas à vida eterna. Negamos tudo aqui. Olha, depois acharmos que estaremos lá. O céu não tem lugar para paraquedistas que caem ali por acaso. É uma opção, é um faminto, é um viver, é um estilo de vida. Viver segundo o Evangelho. E pede uma decisão radical, como hoje Pedro e André, Tiago e João deixam, fazem uma ruptura para seguir Jesus, serem guiados por ele. Outra narrativa do Evangelho diz que chamou para ficarem com ele e os enviarem. Primeiro temos que ficar com o Senhor, para conhecer os valores do bem, para confiar no Pai como Jesus. E se Jesus tem momentos de oração, sai para ficar a sós em oração. É preciso confiar no Pai. Jesus ensina isso sim, com amor a Deus, a confiança total no Pai. Mas não foi só isso que Jesus ensinou, não. Jesus veio ensinar também o amor ao próximo. Jesus veio ensinar que somos irmãos. Devemos amar e cuidar uns dos outros. Não deixar ninguém para trás. Com o reino de Deus, tem quantos elementos? Não é um só. O reino de Deus não tem só amor a Deus. Jesus sempre contrapôs e colocou em necessária relação
O amor a Deus e ao próximo, que está nas bem-aventuranças, está na oração do Pai Nosso, em tantos momentos. E Jesus, quando vai fazer a síntese de tudo que ensinou, que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros como eu amei, dando a vida uns pelos outros no amor e por amor. Assim que Jesus fez a síntese. E quando foram dizer a ele da importância do amor a Deus, ele falou, mas não esqueça que o amor ao próximo é igualmente importante. São inseparáveis. O segundo mandamento é igual e tão importante quanto o primeiro, e formam um só mandamento. E nós estamos querendo uma religião só dentro da igreja, louvando a Deus. Não queremos uma igreja no dia a dia, lavabutas, na solidariedade, na mão estendida, no combate à injustiça, na defesa dos direitos, na busca de vida digna para todos. Como que eu posso dizer que amo o próximo? Se eu o vejo prejudicado, isso não me incomoda? O reino não comporta individualismo, egoísmo, não comporta indiferença, não comporta distância. E vocês vão criar essa religião fria, distante, indiferente. Dentro da igreja, Jesus está no meu coração, mas lá fora, o que eu faço? Ou eu o instrumentalizo, eu o nego. Jesus está falando desse reino, o reino de Deus está próximo, está nele, é ele presente. E continua na igreja. É da missão da igreja. Precisamos levar isso a sério. Quando a igreja fala de dignidade humana, de justiça, ela não está negando os anúncios que ela deve fazer. Quando ela defende a natureza, a criação de Deus, ela está anunciando a boa nova, a palavra de Deus, na sua integridade e integralidade. É preciso anunciar a palavra toda sem distorcê-la. Não podemos escolher e nem adulterar a palavra na pregação. Jesus manifestou um Deus misericordioso, mas manifestou também um Deus justo. Um Deus que quer de nós a verdade, a justiça. Então aqui estão os 4 elementos do PI. É fé, sim. Não tem reino de Deus sem fé. Mas também não tem reino de Deus sem amor. Não tem reino de Deus sem verdade. E não tem reino de Deus sem justiça. Só assim as pessoas vão ter vida plena, o reino já e o reino em plenitude. Por que nos leva para o reino em plenitude? É a oração, é o amor, é a prática da justiça, é o compromisso com a verdade. Se todos assim agissem e vivessem, nós estaríamos num mundo de paz. É isso que nós gostaríamos. Ter esse bom compromisso da igreja, é para isso que estamos aqui, no serviço desse rei. Jesus chamou e continua chamando. Jesus enviou e continua enviando. Deixemos-nos chamar por ele. Deixemos-nos enviar por ele. E não distanciemos dessa verdade. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz, para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandecer. Esta profecia cumpriu-se em Jesus. João diz: ele é a luz verdadeira que, vinda a este homem, ilumina todo ser humano. E vinda a este mundo, ilumina todo ser humano. Imponiamos Jesus ou o Evangelho. Os valores do Evangelho. Só assim ele será a luz verdadeira que veio a este mundo e ilumina todo o ar. Nós temos a luz veio ao mundo, veio para os seus refeitavam, objeitavam. Não sejamos isso. Que dentro da igreja parece que acolheu Cristo, mas fora da igreja não age como quem acolheu Cristo. O rejeita o testemunho. Aqueles que se declararem a meu favor desse mundo, vivendo o evangelho, eu me declararei em favor deles junto do Pai. Mas o que o negarem aqui, eu o negarei também junto do Pai. Porque não levou o evangelho a sério. Não acolheu a tua fossa do velho, que era agora está no reino entre. Termino pedindo para trazer aqui a imagem da nossa padroeira, da nossa missão, a Nossa Senhora da Avadia, da Água Suja, que é a padroeira da nossa comissão,
que clama por justiça socioambiental, ecologia integral e mineração. Precisamos pensar na justiça socioambiental. Junto com São Francisco, padroeiro da ecologia, Nossa Senhora da Abadia da Água Suja, nossa padroeira, porque ela visita essas realidades de dor e sofrimento, como se deu aqui em Brumadinho há 7 anos atrás. Estamos a cerca de 1h30 desse fatídico dia e acontecimento. Só que aquelas pessoas foram para um refeitório tomar suas refeições num dia de trabalho, sem saberem que estava debaixo de uma armadilha, como se coloca uma serva para passarinhos. Ali tinha uma armadilha. Enquanto estavam ali no refeitório para um momento muito digno de suas vidas, essa barragem se rompeu. Às 12h28, soterrados, estando à mesa, no momento da sua refeição. Isso é muita injustiça. Isso pela justiça. Não podemos ignorar a condição dessas pessoas pobres. Uma armadilha que desprendeu e trouxe tanta morte, tanta destruição. 13 milhões de metros cúbicos de rejeito, soterrando 272 pessoas na lama, destruindo 300 quilômetros da bacia hidrográfica do Rio Paraopera, de Brumadinho a Três Marias. Ontem estaríamos lá em Três Marias, até onde a lama se estendeu, para dizer que vamos percorrer as bacias hidrográficas, clamando por justiça socioambiental, levando o apelo de conversão ecológica, que é apelo e conversão e viver o Evangelho. Por que pedir para trazer a imagem? Quero vir 1/3 com essas contas de madeira. Pode colocar ela aqui nesse bago aqui, acho que ela se encaixa bem, se está muito alto. Alguém ajuda ali. Não, dá para ter aqui também, ó. Ontem nós tivemos bolos de feijão, rezamos as 272 Ave Maria. Tá bom, hein? Tá bom. Rezamos as 272 Ave Marias pelas 200 joias, pelas 200 vidas ceifadas. E a capela é de Nossa Senhora das Dores. Então Maria padeceu as dores dessas famílias também. Ontem nós oferecemos 70 rosas a Maria. Nós recordamos 72 espadas que traspassaram o peito de Maria, porque ela sofreu como mãe da humanidade redimida, onde o pecado continua matando. O seu filho, por Deus de Deus, veio por fim, mas ainda não foi acolher. Então ela traz esse rosário com contas de madeira, trazendo aqui essas 272 vidas e suas famílias. Que Maria, com sua intercessão, leve consolo à vida de toda esta gente, esteja lá junto dela, estes colocando seus nomes aqui em seu manto sagrado. Esteja junto dela na glória do Pai. Assim seja. Amém. Dom Francisco Cota, homilia da 7ª Romaria pela Ecologia Integral aqui em Brumadinho, registrando aqui Frei Gil Bander.